bom dia! Essa semana foi curtinha, né? Hoje já é sexta, já estamos acabando a semana. E para começar bem o nosso dia, uma aula de português. E aí, realizou suas atividades, suas tarefas? Estou te mandando a correção das atividades. Olha com atenção. Não esquece de colocar o confere, tá bom? Certinho lá, para a gente saber que está revisado e que já está tudo ok com a sua tarefa. Muito bom. Hoje nós vamos fazer uma atividade muito importante, uma atividade avaliativa de português que já está com vocês, tá lá na sua pastinha, atividade avaliativa de português. Eu vou até colocar ali no roteiro para você também não ter nenhuma dúvida de qual é. Antes de nós irmos para a atividade avaliativa, o conteúdo que nós estudamos foi sobre cartas. Então eu quero fazer uma revisão com você para que a gente possa finalizar esse conteúdo e semana que vem nós começamos um novo conteúdo, tá certo? As cartas são correspondências, é um tipo de comunicação entre duas partes que estão entende-se que separadas, né, uma em cada local. E a carta, ela é enviada geralmente pelo correio. Existem outras maneiras de se entregar uma carta. Por exemplo, você mesmo pode ir lá e colocar na caixa de correio da pessoa para quem você está enviando. Você pode pedir a um amigo que está indo a esse local para colocar. Ou você pode ter, quem sabe, um pombo correio e treiná-lo para entregar esta carta para você. Mas se não for o caso, você use o correio, tá certo? Muito bem. As cartas, elas podem ser pessoais, uma pessoa escreve para uma outra pessoa, uma pessoa amiga, uma pessoa da família. Ela pode ser uma carta oficial, ou seja, escrita representando um grupo de pessoas, representando um governo, representando alguém oficialmente com um comunicado. Ela pode ser também comercial, ou seja, a carta de uma empresa para um consumidor ou de um consumidor para uma empresa, então pode ser uma carta comercial. Ela pode ser carta ao leitor, que é quando o leitor de uma revista ou de um jornal escreve para o jornal ou para a revista, manifestando a sua opinião, fazendo a sua participação. Nós temos aí também as cartas de propaganda e pode até existir algum outro tipo. Nas cartas pessoais que nós estudamos dois modelos, né? Nós vimos a carta de Ricardo, que era uma carta dele para um amigo, e ele estava falando acerca do Brasil. E nós vimos também a carta de Pero Vaz Caminha, que era uma carta oficial. Ele era o escrivão, né? Ele era o escrivão do grupo que foi navegando e encontrou o Brasil, das caravelas, ali da expedição de Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz Caminha, ele era o escrivão. E ele escreveu ao rei de Portugal, mencionando tudo aquilo que estava sendo visto e descoberto. Essa era a função dele. E ele escreveu através de uma carta, então era um comunicado oficial. Nós vimos nessas duas cartas uma linguagem mais informal, ou seja, uma linguagem próxima da que nós usamos no dia a dia, e nós vimos também uma linguagem mais formal, que é essa na carta oficial. É uma linguagem mais séria, é uma linguagem mais cuidadosa em alguns pontos e que tem palavras próprias para se expressar. Dentro dessas duas cartas que nós vimos, a de Ricardo era uma carta atual, com palavras atuais, e a de Pero Vaz Caminha era aí uma carta antiga, de 1500, então, ou seja, uma linguagem um pouco diferente da que nós falamos hoje, né, Jamila? Jamila disse que não estava entendendo nada, mas é isso aí mesmo, Jamila, uma linguagem diferente. Eu gosto muito que vocês participem. Não esqueça, sempre que assistir a aula, deixar um joinha aí que você assistiu a sua aula, um like. Deixa também os seus comentários, Jamila tem comentado, eu tenho respondido todos os comentários lá no YouTube. E eu gosto muito, viu? Porque é uma forma de vocês participarem. Participa também lá no WhatsApp, que a gente conversa sempre por lá. Muito bem, quais são as partes que compõem a carta? A carta ela é composta a primeira parte nós colocamos o local onde ela está sendo escrita, a data,
e a data, né? Nós colocamos daí o vocativo, nos dirigindo à pessoa a quem nós estamos escrevendo esta carta. Esse vocativo você já aprendeu a escolher, ele pode ser informal, pode ser formal, como nós vimos aí nestas duas cartas, em alguns exemplos que nós escrevemos também. E você vai ter a mensagem, na mensagem é onde você escreve realmente o assunto que você deseja se comunicar com esta pessoa para quem você está escrevendo. Ok, após a mensagem, a despedida e por fim a sua assinatura. Vimos também como se preenche o envelope. Na parte da frente do envelope, ou seja, aonde não tem aquele triângulo de fechar o envelope, na parte da frente é o nosso destinatário, tá certo? Destinatário. E ali nós vamos colocar o nome da pessoa, o endereço completo, não podemos esquecer do código postal para que o correio encontre. E na parte de trás, que é onde tem aquele triângulozinho que fecha a carta ou fecha o envelope, ali você vai colocar o remetente, que é quem está enviando a carta. O seu nome completo, o seu endereço completo da mesma maneira. Levar ao correio e eles vão selar. A nossa atividade avaliativa, eu quero explicar para você um pouquinho. Tem algumas perguntas. Ela saiu aí duas atividades acima de produção de texto. Essas duas atividades você não precisa fazer porque elas não fazem parte. Elas saíram aí só por engano mesmo, tá certo? Você vai começar a sua atividade avaliativa aonde está a produção de texto, tá certo? E aí vai falar um pouquinho sobre a carta pessoal que nós já aprendemos. Vai ter um envelope para você, como exemplo, para você responder algumas questões sobre esse envelope, você vai responder. E aí nós vamos ter uma carta de Zélia, de Fernando para Zélia. Você vai ler essa carta, tá certo? E vai responder as perguntas referente à carta. Lembra de ter muita atenção, pensar direitinho, porque essa é uma atividade avaliativa. Como é atividade avaliativa, você não precisa colar no seu caderno. Você vai colocar o nome e a data e vai mandar para a escola. Na próxima semana, quando você for buscar atividades, você deixa na escola, ok? Muito bem. Depois de tudo que você respondeu, vai chegar um momento muito legal, aonde está escrito agora é sua vez. Nesse momento está escrito assim: que tal escrever uma carta para um familiar e depois receber a resposta? Essa daí vai ser a nossa última atividade referente a essa unidade e vai ser muito bacana. Você mesmo vai escrever uma carta. Você vai escolher alguém próximo da família. Pode ser um tio, pode ser o avô, pode ser alguém próximo. Tem que ser alguém próximo da sua família que saiba algo sobre você. Porque a gente vai ter uma cartinha aí bem bacana para formar o nosso projeto com toda a turma, tá certo? Então a gente vai desenvolver o projeto Álbum de Família. Para isso, você vai precisar de pelo menos um relato de um familiar a respeito de você. Então, você vai escrever uma carta para esse familiar que você escolheu, pedindo que eles contem por escrito numa carta também um episódio interessante de quando você nasceu ou de quando você era bem pequeno. Que legal, né? Vai ser até uma surpresa para você. Na última folha, nós temos ali o planejamento do texto. Essa última folha você pode até ficar com você, não precisa entregar para mim na escola, que é para você poder ter aí as orientações. Mas na outra semana, quando você for deixar a sua atividade, você já tem que ter enviado a carta para o seu familiar, combinado? Aí a gente vai precisar da ajuda do papai e da mamãe para poder colocar lá no correio, numa horinha que eles forem fazer uma compra, ok? Embora... Eu não sei se informa direitinho se o seu correio aí está funcionando. Se o seu correio não estiver funcionando, você escreve a carta e guarda. Quando o correio voltar a funcionar, a gente dá continuidade a essa atividade, combinado? Mas você já escreve a carta, faz o envelope. Se o correio não estiver funcionando, você guarda para postar na data que o correio voltar a funcionar. E aí, quando o seu familiar receber a carta, lá na carta você tem que estar pedindo para ele, explicar, olha, eu estou fazendo um trabalho de escola, nesse trabalho eu preciso que você me conte algo interessante a respeito de quando eu era pequeno ou de quando eu nasci. Então, eu quero te pedir que você se lembre e me escreva de volta contando como foi esse acontecimento, essa situação que você sabe ao meu respeito. Então, é isso que você vai escrever na carta, tá certo? O planejamento, você vai pedir os pais o endereço de um familiar próximo, como avô, tio ou tia.
Mesmo que eles morem aí na mesma cidade, não tem problema, mas a gente vai enviar por carta. Depois você vai escrever o nome da sua cidade e data, que é o início da carta. Iniciar a carta com uma saudação carinhosa, como querido, querida, caro, que é querido titio, querida tia, né, querida avó. Mas aí é o caso do vocativo. Em seguida, você vai fazer o convite, a mensagem, você vai explicar para ela e vai fazer um convite para que ela escreva uma carta para você contando esse episódio interessante da sua vida. E no final você vai escrever a sua despedida e assinar. E aqui a orientação, empregue uma linguagem informal como usada no ambiente familiar. Então você vai falar de uma forma informal, tranquilo? Revisão e reescrita. Então esse daqui é a primeira escrita. Sempre que nós vamos fazer um texto, pessoal, é muito importante não ter preguiça, tá certo? Você vai fazer um esboço, um planejamento, você vai escrever um planejamento e depois você vai reescrever, corrigindo alguma coisa que porventura esteja errado ou melhorando o que pode ser melhorado. Às vezes acrescentando mais algum detalhe, mais alguma informação, tá certo? Então aí a revisão e reescrita. A carta apresenta local e data? Esqueceu, não esqueceu? Se esqueceu, coloca. Há uma saudação carinhosa para este familiar? Está expresso, você conseguiu ser claro o suficiente no seu pedido do que você precisa que o seu familiar faça te respondendo essa carta? A linguagem está parecida com a que você usa normalmente no seu ambiente familiar? Se necessário, faça as modificações e passe então o seu texto a limpo. Aqui está pedindo para trocar com um colega, mas você sabe que a gente não vai poder fazer isso agora, né? Nós não estamos nos encontrando. Então, passe a sua carta a limpo e agora num papel bonito, um papel de carta. Se você tiver um papelzinho especial para fazer isso, vai ser legal. E aí você vai preencher o seu envelope com destinatário e remetente e fechar o seu envelope, para poder enviá-lo. Quando chegar a resposta, você vai guardar para expor no projeto, tá bom? No projeto que a gente vai fazer quando voltar para a escola. Se você gostar, continue mandando cartas para os seus familiares, é o que está dizendo aí no finalzinho. Então, essa é a nossa atividade avaliativa desta unidade. Eu conto com você e vai ser muito legal mandar cartas, tá bom? Um beijo grande. SOS Recado, SOS. Ei, ainda bem que você não foi embora ainda. Eu voltei aqui porque eu esqueci de te falar da tarefa de casa. A tarefa de casa é sobre o adjetivo que você vai fazer, combinado? Aquelas folhas que tá na sua pastinha adjetivo. Lembrando que o adjetivo é uma qualidade de algo, uma característica, tá certo? Então não esquece, essa é a sua tarefa de casa. Vai recortar, colar no caderno, colocar nome e data, que dia é hoje? Dia 24 de abril. Coloca a sua data e faça a sua tarefinha de casa, tá bom? Agora sim, um grande abraço e até a próxima aula. Beijo pra você! I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sun.